porque isso é que é street art, se não for tipo assim, pá, vai só arte, por exemplo. Já não há aquela coisa do feito para a rua e na rua, estás a perceber? Senão passa a ser publicidade ou então só arte. Os nomes servem para diferenciar as coisas. Então se eu começo a chamar grafite a uma cena que está numa tela, tipo uma exposição de grafite, não faz sentido. Porque aí pode ser grafite e pode ser pintura. Como é que distingues? Pegares mesmo que seja um molde e fizeres uma tela, não é street art, é um molde. Um molde, não é? Qualquer pessoa faz um molde e passa, seja para o que for, até para decoração, tu arranjas molde, não pintas a parede primeiro, arranjas um molde sozinho e faz aquilo, um padrão daquilo. Não sei, mas continua a ser um molde, se calhar pode chamar-se, não sei se será street art, como está feita na rua, não é para as pessoas verem e não é para ser comercializado. Não menos uma parede, pintares, quem sabe que ninguém vai vender aquela parede, é o trabalho que está ali para as pessoas verem. Dá-me alguma vontade de rir aquela apropriação muito americana, agora até quase já se tentou arrancar as paredes para levar para a galeria, não é? E alguns tipos estão a ganhar muitíssimo bem a vida à custa disso, não é? E eu isso, por exemplo, já acho que deixa de ter interesse. A partir do momento que isso muda de contexto, não é? Em que a parede é levada para a galeria, deixou de ter sentido. O lugar do grafite sempre será na rua. Apesar de perceber, poderá haver pessoas que gostem de ter um grafite dentro de casa ou um quadro com alguma imagem que eles tenham visto na rua ou de algum artista de rua, por aí fora. Ou seja, não me faz confusão que as pessoas queiram ter e que paguem por isso. O interesse do grafite é comunicar o mais amplamente possível. A galeria é a negação da comunicação, porque é, também por definição e tradicionalmente, um espaço elitista, um espaço fechado. E a rua, ou a praça, ou a cidade, é exatamente o oposto, é aberto e é democrático. Estava-te a falar um bocado do ponto de viragem na arte contemporânea criado pelo Banksy. E tem muito a ver com isso. Isto já vem de trás, sei lá, o Futura, o Dondi, o Cine, o pessoal da velha guarda do grafite de Nova York, a partir de uma certa altura, já nos anos 80, levou o grafite para a galeria. Pá, e depois é sempre aquela questão, é arte, não arte, isso depende muito de se as pessoas consideram aquilo como arte. Ou seja, é uma construção social da coisa. Pode ser exatamente, pá, alguém que faça uma cena muito parecida com o Banksy, mas uma coisa é ser assinada a Banksy e ser reconhecida como tal. É um artista, logo isto é arte, logo isto vale muito, logo altamente. Outra coisa é ser o outro gajo que faz uma coisa muito parecida, pá, mas quem é este gajo? E aí vês o caráter social da coisa. Esse é talvez o maior problema da arte contemporânea. Ninguém sabe muito bem como é que se define, como é que se aposta. E, portanto, diversifica-se ao máximo os materiais que se adquirem para que, com essa diversificação, isso possibilite ganhar dinheiro no futuro. Tentando descobrir o que é que vai ser de novo a seguir. Tentando descobrir o novo do chão. Aquele que hoje faz aquilo que os outros não aceitam como sendo arte, mas que no futuro ficará como verdadeiro arte. tags e a sociedade tem que existir, é um mal necessário, acho que é um processo, passamos todos pelo processo um bocadinho para afinar aquilo que queremos. Eu dei tags em paredes que se calhar hoje não daria, na altura aquilo pareceu bem e não achava mal nenhum nisso. Acho que são passos que têm que fazer parte de um processo de crescimento e que tu sabes que estás a dar passo a passo para lá chegar. Mas os edifícios não foram feitos para fazer grafites. Porquê? Porquê? Porque não. Porque as fachadas são para a cidade e, por exemplo, quando uma pessoa constrói uma fachada de um determinado material, por exemplo em granito, aqui no Porto, é para ficar em granito. Eu chamo a atenção, sobretudo, para monumentos nacionais, por exemplo, alguns deles de enorme valor, e o material utilizado para ser removido prejudica depois também o material em que é feito o monumento, quer seja a pedra, quer seja a ardósia, quer seja outro tipo de materiais. Não há dúvida nenhuma que os grafites destroem, porque alguns materiais, quando pintados, nomeadamente com sprays, removeram é quase impossível. Os granitos, por exemplo, comportam-se muito mal,
os mármores também, mas pequeninos pior. E portanto, se um edifício é feito sem grafites, é porque não precisa deles. Uma parede virada para a rua ainda é uma parede privada, não é uma parede da rua. Porque ela tem dois lados. E se nós olharmos para ela, o lado de dentro, nós todos achamos que é privado, mas o lado de fora já não é privado. E se já não é privado, porquê é que eu não posso dispor dela para comunicar? Então pintem em casa, porque é que não pinta as paredes do quarto ou a fachada da casa onde vive? A Constituição diz uma série de coisas, e não, isto não é só para questões de política, mas toda a gente tem liberdade de expressão. E a liberdade de expressão não é só falar. A liberdade de expressão é a liberdade de eu fazer um documento e distribuí-lo, é a liberdade de eu cantar uma música na rua, é a liberdade de eu pintar. E pintar não é em casa, não é? Em casa toda a gente pinta e no caderno e guarda, não é? É a liberdade de eu pintar e mostrar. Quer dizer, e se eu quero, se a forma como quero expressar é com moral, não é? Com arte de rua, não é dentro de uma casa, nem não é numa galeria de exposições, é na rua, não é? A publicidade é quase como uma quarta ou quinta geração de grafite, mas capitalizado. A única diferença entre a street art e a publicidade é que a publicidade é paga, tipo, tu supostamente estás a alugar aquele espaço e estás a pagar à câmara ou assim, tipo, esse dinheiro vai para quem? E depois é redistribuído pelos contribuintes, pá, não me parece. A Câmara do Porto é a única Câmara no país que tem um regulamento que ordena a colocação de publicidade e propaganda na via pública. E esse regulamento tem sido muito discutido e tem sido posto em questão até a constitucionalidade desse regulamento. No entanto, nenhum processo foi ganho em tribunal até hoje sobre essa matéria. E nós também julgamos que deve haver publicidade e que não temos nada contra a publicidade, mas ela deve ter as localizações que não invalidem, digamos, uma boa imagem urbana da cidade que visitamos. O espaço está sobreocupado, está subcarregado de elementos, é um espaço incómodo, desconfortável e na qual não se consegue estar. Não é? E hoje já se começa a falar na chamada poluição visual, não é? Quer dizer, as coisas estarem subcarregadas, não é? A publicidade que anula a publicidade. Acho que isso acaba por também significar é que o que a cidade tem são múltiplas referências que servem múltiplas pessoas. E a diversidade é obviamente importante. Um espaço urbano só pode ser verdadeiramente cosmopolita a partir do momento em que reconhece essa diversidade e essa coexistência. Há espaços que não estão a ser utilizados, têm dono, mas que o dono não tem aptidão para poder fazer alguma coisa de ali. E esses espaços estão a degradar os centros das cidades e não vejo qual seja a degradação que eu esteja a aplicar a um espaço que não tem qualquer utilização e ele próprio degrada-se por si. Então, uma maneira de dar um bocado mais cor à cidade e alertar também para esta questão, que os espaços estão a ser degradados. Nós temos, só para citar um número, ao abrigo dos incentivos do programa Recria, foram reabilitadas nos últimos 3 anos 500 casas na zona histórica do Porto. Portanto, não se trata de casas em ruína que vão ser demolidas, trata-se de casas que estão, em grande parte delas, emparedadas, as suas entradas, justamente para se manter, enfim, com o mínimo de condições até à altura em que vão ser reabilitadas. E se as casas estiverem abandonadas, se a casa não tiver dono, tiver em degradação completa, acho que até é uma boa maneira de eventualmente transformar aquilo numa coisa com sentido. Mas os artistas têm que ter noção que se essa casa abandonada depois estar toda pichotada, se vier alguém comprar a casa e quiser remodelar a casa, eles têm que assumir que aquela arte deles é efêmera. Aliás, é o único sentido que aquilo tem, aquilo não pode durar para sempre. A profusão dos grafite na cidade alterou profundamente a sua face visível. Remover grafite é uma tarefa dura, lenta e que exige persistência.